Fala meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te explicar por quanto tempo dura a ação da tadalafila no seu corpo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP e tenho especialização em saúde sexual masculina em Nova York, nos Estados Unidos. Sou também o criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então se você ainda não está inscrito nesse canal, peço que se inscreva agora mesmo. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos aqui do canal e deixe seu like. Esse like é muito importante para me manter sempre muito motivado e para que esse vídeo alcance um número cada vez maior de homens. Então vamos falar um pouquinho sobre a queridinha tadalafila, qual o efeito de duração que ela tem no seu corpo. A gente sabe que diferente dos outros medicamentos que estão no mercado para tratar a disfunção erétil, para melhorar sua rigidez, a tadalafila ela é conhecida como a droga de mais longo efeito. E isso trouxe uma série de vantagens para o uso na prática, pois ela permite o uso contínuo diário, que devolve a espontaneidade, e também para uso de demanda, ela tem uma longa janela de oportunidade, conhecida também como a droga do final de semana. Quando você toma às vezes na sexta-feira, para uma brincadeira que você vai fazer ao longo do final de semana, você fica mais preparado para manter aquele efeito de forma mais contínua. Então lembra, gente, todo medicamento, ao ser consumido, ele tem o que a gente chama de um início de ação, que é o tempo necessário para que ele caia na circulação e já possa gerar algum tipo de efeito. Temos depois um pico de ação, que é o tempo de efeito, digamos, máximo, em que há uma concentração mais alta do remédio que está circulando. E depois nós temos um conceito chamado de meia-vida, que é o tempo necessário para que essa dose circulante ela vá diminuindo e sendo excluída, excretada pelo seu corpo. Então só para lembrar, gente, medicamentos como a sildenafila, a vardenafila e a lodenafila, que são medicamentos de curta ação, elas têm uma meia-vida de 4 horas. Então tem um início de ação em torno de 30 minutos, um pico em torno de 1 a 2 horas e uma meia-vida de 4 horas. Então são drogas que são utilizadas ali apenas para uso de demanda. Você programa uma relação ali 1 a 2 horas antes, eu geralmente recomendo 2 horas antes, que apesar de esses números são números farmacológicos de testes em laboratórios mostrarem como que a droga se comporta, na prática pode ser um pouco diferente. Então esses medicamentos mostram um efeito, uma janela de oportunidade de até 8 horas. No passado existia um medicamento chamado udenafila, até existe em alguns outros países. No Brasil ele foi lançado lá por volta do ano 2010, 2012, passou alguns anos no mercado, depois ele saiu, que é um medicamento que tem uma meia-vida intermediária de 12 horas, que prometia ter uma ação não tão longa quanto a tadalafila, para aquelas pessoas que têm mais efeitos colaterais, que persistiam por muito tempo, e também para aqueles que queriam algo além daquela curta ação da sildenafila e similares. Mas muito bem, voltando à tadalafila, gente. Então ela é um medicamento que tem um início de ação relativamente rápido, 15 a 30 minutos. Um pico de ação talvez em torno de 2 horas. Eu geralmente sugiro para que quando o sujeito for tomar de demanda, que ele tome pelo menos 2 horas antes do estímulo. Mas aqui é que vem um grande diferencial. Ela tem uma meia-vida de 17,5 horas, ou seja, muito próximo a 18 horas. Então, as pessoas pensam que ao ter o pico, esse pico vai ter ali uma ação, como eu falei para vocês, de 2 horas. E a partir daí, vai começar a entrar em cena a meia-vida. Então, a meia-vida é um conceito farmacológico para mostrar o tempo necessário para que o medicamento ele caia 50% da sua ação. Então, vamos dizer que você atingiu aquela dose de 20 miligramas, que é uma dose padrão, uma dose de demanda. Daí, depois de 18 horas, vai cair 50% do efeito, o que seria equivalente a 10 miligramas no seu sangue. Então muitas pessoas pensam que se a meia-vida é 18 horas, então a ação vai ser 36 horas, que fosse um dia e meio. Só que veja, depois de mais 18 horas, o medicamento não vai cair de 10 para 0. Ele vai cair de 10 para 5. Depois mais 18 horas, de 5 para 2,5. Então, de uma certa forma, o efeito de duração de um remédio equivale de 5 a 6 meia-vidas. Então eu diria que na tadalafila costuma ser em torno de 3 dias. Só que além disso, a gente ainda tem um efeito adicional, que eu diria que é um efeito adicional de confiança. Então, se você vai tomar ali um remédio para um final de semana, toma ali, sei lá, na hora do almoço, meio-dia, 20 miligramas de Tadala.
Então na sexta-feira você funciona super bem, aquilo te dá uma alegria, te dá uma confiança. Então mesmo com o tempo que o remédio vai diminuindo o efeito, você vai se sentindo mais tranquilo, mais confiante e você às vezes tem muito pouco do remédio no seu sangue e eventualmente ainda está mandando super bem. Então não é comum, né? Mas eu já vi pacientes, tanto no meu consultório como nas redes sociais, que já recomendaram, já afirmaram ter um efeito com duração de até 5 a 7 dias. Né? Provavelmente tem muito pouco do remédio circulante, que a gente sabe que alguns homens podem ter um metabolismo mais lento, mas certamente tem um efeito de confiança residual que o remédio deu, que faz com que ele tenha um efeito bem prolongado. Outro detalhe importante que eu queria trazer para vocês é que a tadalafila é uma molécula muito estável e que é apresentada em outras formas de tomada. Além do comprimido, você vai encontrar muitas vezes o spray sublingual. Então, apesar de as doses serem equivalentes, o jeito que o spray sublingual entrega a tadalafila para ser usada pelo seu corpo, ela pode ser diferente. Por ter uma absorção sublingual, ou seja, ela não vai passar pelo seu estômago, ou seja, ela não vai passar pelo metabolismo inicial do fígado. Então, isso faz com que o remédio seja disponível nos seus tecidos de uma forma mais rápida. Então, se geralmente eu sugiro tomar 2 horas antes a tadalafila para quem vai tomar o comprimido, para o spray eu sugiro 1 hora antes, mas é bem provável que com meia hora já tenha um efeito até com uma certa eficácia. E é por isso que é muito utilizado o spray hoje em dia na balada, alguém que quer alguma coisa mais discreta e mais eficiente. Então essa é a grande questão. Porém, de certa forma, também se questiona a duração, as meias-vidas por medicamentos que não têm passagem hepática, que tem outra forma de apresentação. Então, uma vez que cai no seu sangue, a tadalafila spray muitas vezes pode não ter a mesma duração do comprimido, até porque foi bem menos estudada. Mas, de certa forma, gente, tem uma alongação também. Então, eu diria que essas diferenças, elas costumam ser pequenas, né? Frente a um remédio que tem duração de dias, você considerar uma diferença de 1 hora ou 2 horas não é tão significativo, a não ser, é claro, que você está querendo usar de demanda para naquele cenário específico. Outra curiosidade que eu queria trazer sobre o efeito de duração de tadalafila é sobre o uso diário, gente. Então, por ser uma droga de elongação também, ela permite que você tome todo santo dia, no mesmo horário, a medicação. Então, muitos homens me perguntam, né, doutor, é melhor tomar de manhã ou de noite? Então, veja, eu falei para vocês que a meia-vida é de 18 horas. Então, se você tomar um comprimido hoje, quando você for tomar amanhã, passou 18 horas, 24 horas depois ainda tem muito remédio no seu sangue. Então, isso, né, não faz tanta diferença se você toma de dia, de tarde ou de noite. O que eu sugiro é que você tome sempre no mesmo horário para ter aquela linearidade. E o que é interessante é que depois de pelo menos 5 dias de tomada dos 5 mg diário, que é a dose recomendada para aquele uso contínuo, você atinge uma dose estável de 8 mg, que é uma dose eficaz, uma dose terapêutica. É por isso que também, à medida que o medicamento ele vai caindo, ele passa por 8, passa por 5, passa por 2,5, muitos homens conseguem ter um efeito com doses mais baixas, 2,5, 1 mg. É aquele sujeito que pega o de 5 mg, tá? Dá aquela mordidinha, aquela lascadinha no comprimido e já se sente não só um efeito de ganho de confiança, mas um efeito farmacológico do remédio. Tá? Então, saibam isso, uma vez que você para o uso contínuo, partindo dos 8 mg, que é uma dose mais baixa, você vai ter, digamos assim, uma duração também equivalente a 5 a 6 meias-vidas, mas com uma dose de partida é mais baixa, uma vez que você para, né, os dias residuais de efeito do remédio costumam a ser menores. E é por isso também que quando o sujeito está tomando diário e tem efeitos colaterais, eu sugiro que ele faça uma pausa e espere 5 dias para depois ele voltar ao uso, porque imagino que com 3 dias a grande parte dos homens já vão ter perdido todo o efeito do remédio no seu sangue e eventualmente a uma reexposição, reintrodução ao medicamento, os efeitos colaterais tendem a ser menores. Sabia dessa dica? Então, meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Queria te fazer um lembrete, é muito importante que você faça o uso de tadalafila sob supervisão médica para que você maximize os seus resultados. Agora, se você está buscando uma estratégia que não dependa de medicamentos, totalmente natural, para melhorar o seu funcionamento na hora H, tanto a sua rigidez quanto a sua duração e o seu desejo, queria te convidar a conhecer o meu desafio Máquina de Prazer na hora H em 21 dias, que é o meu curso online que vai te dar um caminho para que você melhore a sua performance e se transforme em uma máquina de prazer na hora H. Então, clique aqui no link que está fixado no primeiro comentário e conheça a minha metodologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.